Está definido o adversário de João Fonseca em jogo válido pela primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho sobre o próximo adversário do João, esse confronto que vai ocorrer essa semana, e também falar de um possível segundo jogo, um jogo que seria complicado em uma segunda rodada contra um cabeça de chave do torneio. Galera, eu sou o Joaquim Júnior, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis, e bora lá para mais um vídeo. Galera, e acabou de sair então o adversário do João lá em Cincinnati, nos Estados Unidos. A gente vai comentar um pouco sobre ele. Antes de mais nada, só dizer para vocês que eu estou em viagem a trabalho, então por isso a qualidade do vídeo não é a mesma dos vídeos anteriores que eu estou fazendo na minha casa, porque o computador que eu trago aqui não tem a mesma qualidade, mas eu prefiro trazer os vídeos para vocês dessa maneira do que deixar vocês sem conteúdo. Então deixem um like para ajudar e se inscrevam no canal se vocês puderem. Vamos lá então para a análise do adversário, trazendo aqui para vocês já está na tela, é o chinês Ubu. Então será a primeira vez que os dois se enfrentarão. João Fonseca e Ubu nunca jogaram nem em torneios menores. Ó, aqui no site da ATP, a gente vê que no head-to-head está 0-0 entre os dois. E a gente vai falar um pouquinho desse adversário do João e também falar um pouco de uma possível segunda rodada na sequência. Pessoal, o Bu, o ranking atual dele é 76. Ele caiu uma posição referente à última atualização. No ano, ele tem 7 vitórias e 20 derrotas, não vem um ano muito bom. E ele já foi 64 do mundo recentemente, em abril de 2025. Então, a melhor posição dele foi 64 do mundo. E ao todo, em torneios ATP, ele está com 17 vitórias e 28 derrotas. Não tem nenhum título profissional. ATP tem US$ 1.300.000 em premiação. Bem jovem, 23 anos de idade, 82 quilos, 1,85 m, é chinês e joga com backhand de duas mãos. Se pegarmos, pessoal, o histórico de títulos do Bu, ele tem bastante conquistas de torneios pequenos, como o ITF M15, M25, 3 Challengers no piso duro. São títulos aqui que ocorreram todos no piso duro, então ele não teve títulos no saibro e nem na grama. Então é um jogador que está muito bem nessa superfície. Então é um jogador que tem muito sucesso em torneios menores, porém esse ano também ele não teve conquistas. Falando um pouquinho do momento atual do Bu, pessoal, vamos dar uma olhadinha nos resultados do ano do Bu, para a gente falar um pouquinho aqui sobre esse confronto também. Vou passar os principais resultados até, pessoal, para a gente não se estender tanto no vídeo, mas aqui, ó, o Australian Open caiu na primeira rodada, o ATP de Montpellier, ele acabou chegando à terceira rodada, nas quartas de final, perdeu para o Aliassime, Dallas caiu na primeira rodada, no Rio de Janeiro também perdeu para o Zverev em uma primeira rodada, Indian Wells chegou à segunda rodada, perdeu por Medvedev 6-2, 6-2. Miami chegou à segunda rodada também, perdeu por Deminaur por 6-4 e 6-4. Monte Carlo, ele acabou passando pelo qualificatório, perdeu para o Musetti por 2-1. Madrid caiu em primeira rodada, Roma em primeira rodada. Aí esse Challenger 175 de Turim, ele acabou fazendo a final, foi vice-campeão perdendo para o Bublik. Nesse torneio ele ganhou do Carabelli, argentino, ganhou também do Fábio Fonini, então alguns resultados dele esse ano. Depois vieram outros torneios aqui em primeira rodada, como por exemplo o Roland Garros, que acabou caindo na primeira rodada, e também o Wimbledon. Washington mais recentemente caiu uma segunda rodada e também em Toronto caiu numa segunda rodada para o Sônego, que o João já jogou também, 6-1, 6-4. Então nós podemos ver que ele é um tenista que ele não vem também num grande ano, apesar de estar aqui na posição 76, os resultados não são os melhores, ele não está conseguindo avançar mais adiante nesse nível, jogando os torneios principais, então podemos ver que ele está com um pouco de dificuldade nesse tipo de torneio. Se olharmos o ranking aqui, em 2023 ele fechou na posição 171, 2024 na posição 65 e agora vem permanecendo nessa faixa de ranking. Falando um pouco do estilo de jogo, pessoal, depois a gente pode até fazer um vídeo mais completo falando das partes técnicas do jogo, mas vamos dar uma pincelada aqui sobre o estilo de jogo do Bu. Ele é um cara que ele acerta 58% do primeiro saque, não é um dos melhores indicadores de acerto do primeiro saque, e ele vence aí 73% dos pontos jogados. É um saque com bastante eficiência no sentido dele colocar uma variação, de colocar uma bola com uma dificuldade para o adversário, permitindo abrir os pontos. Já o segundo saque também bem colocado, 51% dos pontos ele faz quando joga com o segundo saque, não é um percentual dos melhores, mas também não é tão ruim assim, e ele converte ali as oportunidades de breakpoints que ele tem a favor, no caso 38% das vezes que ele tem chance de break ele converte, não é um percentual muito bom,
e ele também consegue salvar 63% das chances que os adversários têm de breakpoint. O que nós podemos falar do jogo do Buu, pessoal, que ele é um cara que é muito atlético, então tem uma parte física muito boa, se movimenta bem, corre demais, joga muito bem de fundo de quadra. Ele é um cara que tem um perfil mais defensivo e de controle, consegue ali com a sua direita, com o seu forehand, colocar com um spin a bola com profundidade, com ângulo, conseguindo fazer variação de bolas paralelas, como também na cruzada com bastante ângulo, e ele busca sempre o erro do adversário, então, nas trocas. É um jogador que às vezes também vai buscar fazer uma aproximação para tentar definir o ponto, mas sempre em trocas um pouco mais longas e extensas, buscando construir o ponto. Ele constrói bastante o ponto para poder fazer a definição. Então ele busca sempre uma oportunidade de definir, mas com boa técnica, com boa troca ali, construindo o ponto aos poucos até encontrar uma brecha para definir ou buscar o erro do adversário. A definição dele não é aquela definição com winner, mas sim com o erro forçado ou não forçado do adversário. O seu backhand muito sólido de controle também, consegue controlar muito bem do fundo de quadra. Então esse é o seu principal estilo de jogo. Algumas vezes pode subir para a rede, onde também, quando faz, consegue fazer até com uma boa técnica. Então é um cara que busca sempre com esse controle, com essa técnica, com essa regularidade, os pontos e as vitórias que ele tem na carreira. E o João, galera, pega um adversário então que ele nunca enfrentou, um adversário jovem também, mas um pouco mais velho que o João Fonseca, mas um adversário muito possível para o João, vai permitir que o João seja ofensivo. Com certeza ele vai dificultar para o João no quesito de regularidade. A gente sabe que o João Fonseca, quando precisa fazer trocas, algumas vezes ele acaba acelerando antes da hora, mas outros jogos ele já mostrou que pode escolher os momentos certos para fazer os ataques. Mas eu penso que o João, depois da derrota em Toronto na primeira rodada e dos treinos que ele fez, ele virá preparado de maneira melhor para essa partida. Ele vai buscar sim o momento certo de ser ofensivo, e o Bu é aquele cara que vai permitir que o João entre, dê um passo mais na quadra e acelere as bolas com o forehand e com o backhand, buscando a definição. Então o João terá que ganhar os pontos, porque se ficar na troca é onde o Bu gosta de jogar. Então o João precisa entrar nesses pontos e conseguir definir. O João precisa de um saque bom, boa devolução e precisa definir de maneira mais rápida. Essa é a minha visão. Praticamente em todo jogo vai ser necessário, mas nesse caso o João ele vai ter que definir, porque nas trocas a tendência é o Bu levar uma vantagem e o João então precisa da regularidade e poucos erros não forçados. E pessoal, falando um pouco da chave do João, depois a gente pode até fazer um vídeo específico para isso, não vou passar a chave completa do torneio, aqui o foco é o próximo adversário do João. O João caiu do lado aqui do Fritz, então o principal favorito nessa chave aqui é o Fritz. O João, se vencer, pega o Fokina numa segunda rodada, que é o cabeça de chave, entra na rodada 2, e aí é um adversário que vem num momento muito bom, e o João aí ele vai ter que mostrar todo o seu poderio de tênis. Primeiro ele precisa passar pela primeira rodada para jogar com o Fokina. Pessoal, rapidamente, só pedir para você que está assistindo o vídeo, deixa um like para ajudar o nosso trabalho e se inscreve também, temos a meta de chegar a 10 mil inscritos, então se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho aqui no canal Forehand Brasil e ativa o sininho para receber as notificações assim que a gente lançar os vídeos aqui no canal. E o João, pessoal, vencendo o Fokina, ele poderia pegar, por exemplo, o favorito aqui, o Cobbly, que ele já jogou, e poderia pegar também lá o Fritz lá em cima, então, e do outro lado dessa mesma chave teria o Rune, Milksen, isso num confronto mais para frente. E aí, pessoal, o que você achou do primeiro jogo do João? Comenta que ele vence, coloca o placar que eu quero muito ler a sua opinião, trocar uma ideia aqui com vocês. Lembrando que ainda não está definida a data nem o horário do jogo do João. Torneio que começa a partir do dia 7, então vai demorar um pouquinho ainda para o torneio começar. E a gente vai atualizando vocês aqui no canal Forehand Brasil. Pessoal, meu muito obrigado que vocês tenham assistido. Um grande abraço, até a próxima. Fui!